Você já fez algo por alguém e essa pessoa nem mesmo lhe disse um obrigado? Ou, pelo contrário, além de não dizer obrigado, ela ainda saiu falando mal de você pelas costas ou te traiu de alguma forma? Pois é, essa é a ingratidão, um dos piores defeitos na vida dos seres humanos. Muito prazer, eu sou o pastor Hudson Horta Andrade e é uma alegria muito grande contar com a sua visualização aqui neste vídeo. Continue comigo até o final para que você possa saber um pouco mais a respeito do que a Bíblia nos ensina sobre a ingratidão. Hoje eu gostaria de falar especificamente a respeito dos 10 leprosos, na passagem que se encontra em Lucas capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Antes que nós possamos aplicar qualquer lição a respeito da gratidão em nossas vidas, é muito importante nós entendermos o contexto em que essa passagem está inserida naquela época. A lepra era uma doença de pele extremamente contagiosa, na qual a pessoa que ficasse doente, ela precisava se afastar completamente e se isolar do convívio da sociedade, inclusive até mesmo dos seus familiares, pois se essa doença passasse para os demais, eles também precisariam viver uma vida de isolamento. A lepra era uma doença terrível, do qual colocava aquele que estava doente na marginalização da sociedade em que ela vivia. Tanto é que se uma pessoa adquirisse ou pegasse a lepra, ela precisaria viver isolada no deserto, tendo dificuldades para se alimentar e tantas outras dificuldades, além, é claro, da própria ferida que a lepra causava na pele. Então era uma doença complicadíssima para a sua época, sem ninguém que tinha o desejo de tratar essa doença, sem médicos ou assim por diante. A Bíblia, no Antigo Testamento, mostrava que uma pessoa que tivesse lepra precisava se afastar, se isolar completamente da sociedade para que não passasse a sua impureza para os demais. E assim, então, era a vida dessas pessoas naquela época. Então, Jesus Cristo, ao passar por essa aldeia, viu que haviam 10 leprosos. E Jesus se compadeceu desses 10 leprosos quando eles pediram para Jesus para serem curados. E então Jesus disse para eles: vá até o sacerdote e se apresenta aos sacerdotes. E uma pessoa ela só poderia se apresentar ao sacerdote se ela estivesse curada, para que o sacerdote então analisasse aquelas feridas e pudesse realocar aquelas pessoas na sociedade com a convivência com seus familiares novamente e assim por diante. E no meio do caminho, esses 10 leprosos foram curados. Só que aqui é o que nos mostra o tema da mensagem de hoje, que é a necessidade de nós sermos gratos. Porque dos 10 que foram curados, apenas um voltou para Jesus para lhe agradecer, para adorar a Deus e glorificar o nome de Jesus. E a primeira lição que nós podemos aprender, ou o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui neste dia, é a respeito da ingratidão. Vejamos que dos 10, 9 demonstraram extrema ingratidão, pois, apesar de terem sido curados de uma doença terrível, de uma doença que praticamente não havia cura naquela época, pois ninguém desejava tratar, ninguém desejava cuidar dessas pessoas e ninguém tinha o desejo de se compadecer dessas pessoas,
Jesus curou estes 10 leprosos, mas apenas um voltou para adorar. Os outros, eles até provavelmente ficaram felizes com o milagre, mas não demonstraram gratidão. E isso não continua acontecendo até os dias de hoje? Quantos não são aqueles que traem a confiança de pessoas que lhe ajudaram, seja através de uma traição conjugal, ou também através de uma traição de roubar aquela pessoa que lhe deu um emprego? Tantas e tantas são as traições que existem por aí. Ou então nem precisamos falar a respeito de traição. Pode ser também em algum caso de uma pessoa que não agradeceu depois, ou então até mesmo nos dias de hoje, quando vemos que uma pessoa recebe tantas bênçãos em sua vida, mas ela não agradece e pelo contrário, ela murmura, ela reclama. Isso é a raiz da ingratidão no coração das pessoas. Porém, o que nós aprendemos com este samaritano é que devemos sempre ter um coração grato. Grato a Deus e grato também àqueles que nos ajudam. Este samaritano, ele voltou para agradecer a Jesus Cristo. Ele percebeu o tamanho do milagre que ele havia recebido em sua vida. Ele percebeu o tamanho da bênção em poder voltar a viver em comunidade com os seus amigos, com os seus familiares. Ele percebeu o tamanho da bênção de voltar a ser uma pessoa comum. Todos os 10 receberam o mesmo milagre, mas somente um foi grato. Nós precisamos aprender a sermos mais gratos em nossas vidas. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Agradeça a Deus por você ter o ar para respirar em seus pulmões. Agradeça a Deus por muitas vezes você não estar deitado num leito de hospital, estar cheio de saúde, estar cheio de vida. Seja grato ao Senhor. Seja grato também àquelas pessoas que tanto te ajudam em sua vida e que tanto te ajudaram. Tenha um coração grato. Não tenha um coração murmurador, um coração que reclama. Não seja dessas pessoas. Não traia aqueles que lhe deram a confiança. Não seja alguém ingrato. Pelo contrário, tenha um coração grato, um coração de gratidão. O terceiro ponto que eu gostaria de passar aqui neste dia é a necessidade de, além de termos um coração de gratidão, demonstrarmos através de atitudes diárias, através de atitudes práticas em nossas vidas. Por quê? Neste caso específico do samaritano, ele não apenas foi feliz para a sua casa, ele não apenas foi grato à sua casa. Não, pelo contrário, ele voltou até aquele que realizou um milagre em sua vida, que foi Jesus Cristo. Ele se prostrou diante de Jesus, ele agradeceu, porque Jesus lhe deu novamente uma oportunidade de vida. Ele agradeceu a Jesus porque Jesus lhe tirou da marginalização daquela época, daquela sociedade. E aqui fica uma lição importantíssima para nós. Tenha atitudes de gratidão no seu dia a dia. Seja grato ao seu marido, seja grato à sua esposa, seja grato aos seus pais, seja grato aos seus filhos. Seja grato em todas as áreas da sua vida. Seja grato também ao seu patrão, ao seu funcionário, às pessoas ao seu redor. Isso é importantíssimo nós aprendermos e tomarmos atitudes de gratidão. Se alguém fizer algo para você, tenha uma atitude de gratidão e de gentileza de retornar aquele ato de amor que você recebeu. Quer um exemplo bem prático disso? Se a sua esposa fez a janta para a sua família, lave a louça. Se os seus pais cuidam de você bem na sua casa, ajude nas tarefas domésticas. Se você foi promovido no seu emprego, ao invés de ficar acomodado neste novo cargo, se empenhe cada vez mais para demonstrar gratidão. Se o seu funcionário é alguém bom no trabalho, ajude-o em suas dificuldades, em suas necessidades. Promova essa pessoa. É esse o desejo de Deus para as nossas vidas, que tenhamos um coração grato, mas que também possamos multiplicar as nossas atitudes de gratidão diante dessa sociedade que é tão ingrata.
Se você gostou dessa mensagem e ela falou profundamente ao seu coração, digite um amém aqui embaixo, que eu agradeço e muito a sua colaboração para o crescimento deste canal. Curta, compartilhe com os seus amigos e familiares e não deixe de se inscrever para receber mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.